Eu não sei você, mas o meu desejo é de ficar aqui glorificando a Deus. Glória a Deus por essa noite, igreja. Glória a Deus porque nós estamos aqui de pé. E a minha palavra é bem breve. Eu trouxe um milagre para falar para vocês. Eu não vou falar muito não. Mas a minha palavra é de gratidão. Gratidão publicamente à minha família, que foram incansáveis ao lutar comigo mesmo 7 horas de diferença. Nós lutamos. Sabe quando Jacó segurou o anjo? A gente segurou, não larguei não. Não deixei ele embora sem a minha bênção. E agradecer aqui publicamente também aos meus amigos. Pessoas que vieram de outras igrejas, de outros lugares, para vir aqui nos abraçar. Que lutaram com a gente essa luta. E agradecer à Igreja da Barra da Tijuca. Por todo o carinho, por todo o cuidado, por todas as orações, todas as lives, todos os recados, todo o amor. Eu não tenho como agradecer se eu vivesse mais 1000 anos. Porque Ele é um milagre. Mas eu e a Bia também somos. Porque se nós ficamos de pé, é porque tinha todos vocês de joelho por nós. Então, muito obrigado. Muito obrigado porque lá em Cachoeira de Itapemirim, aquele apartamento foi inundado da presença de Deus. E nenhum dia desses 68 dias, eu perdi a certeza que esse dia chegaria. Que nós estaríamos aqui para dizer que a medicina é limitada. Nós também somos, mas o nosso Deus não tem limitação alguma. Ele é o dono da vida. Ele dá, Ele tira, Ele faz o que quiser quando nós nos entregamos a Ele. Eu nem sabia que tinha essa fé toda. Descobri através do Hugo dessa situação. Mas é no deserto que Deus sonda o nosso coração, anda conosco, carrega a gente no colo e mostra que Ele é o nosso Deus. É o mesmo Deus poderoso da palavra que ressuscitou Lázaro, ressuscitou Hugo, ressuscitou você, minha irmã. É o mesmo Deus. Então, glória a Deus pela vida dessa igreja, pelos meus amigos, pela minha família. Muito obrigado porque vocês nos sustentaram. E hoje nós estamos de pé para dizer a quem quiser ouvir que Deus faz. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora eu vou deixar o milagre falar, porque foi ele que veio falar. Que Deus abençoe cada um de vocês. No final a gente se abraça aí e transmite esse carinho pessoalmente. Mas eu não podia deixar de ir embora sem falar com todos de vocês a minha gratidão. Ele ficou até mais bonito, fala sério, né? Esse CTI deu um jeito nele. Até tratamento dentário, doutor, fizeram nele lá. Estava fazendo clareamento dental. Eu falei, gente, calma aí que eu vou ter que procurar um dentista correndo. Como assim um homem vai voltar todo bonitão? E voltou mesmo. 25 quilos mais magro, ó. Fui pro spa. Bom, eu não vou chorar. Vamos ler a Bíblia que é bom. João 20, a partir do versículo 19. Eu quero compartilhar com vocês sobre recomeçar. A gente está vivendo um tempo de recomeçar. Muito, sobre tudo, sobre todos. Sobre todas as circunstâncias e realidades. Deus tem permitido a gente recomeçar. A viver o novo de Deus na nossa vida, na nossa existência. E recomeçar é preciso. Mas como é que a gente vai chegar lá? Os discípulos vivem uma experiência difícil, mas que dá para a gente tirar algumas lições. E a partir disso eu queria compartilhar com você daquilo que Deus colocou no nosso coração e a gente poder aprender um pouquinho mais, assimilar um pouco mais, vivenciar um pouco mais toda essa realidade. Se eu demorar muito aqui eu vou chorar, então eu vou ler logo o texto, gente. Versículo 19 de João 20 começa assim: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas, por medo dos judeus, Jesus entrou,
pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. E os discípulos se alegraram quando viram o Senhor. E novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não perdoarem, não estarão perdoados. Versículo 24. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, presta atenção agora, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. E os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Aí agora Tomé está, viu? Tomé está. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com você. E vou dar um parêntese aqui. Se eu estou nessa reunião, eu desmaiava. Mas você está lá reunido, orado, sabendo que a porta está trancada, e alguém entra e fala: paz seja com você, o direito aqui já vai, né? Porque é um negócio diferente. E aí Jesus imediatamente, sem dar margem nenhuma, ele vai e disse: Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, vejam as minhas mãos, estenda a mão e coloque no meu lado, pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. E então Jesus lhe disse: porque viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. E Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas esses foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Amém, amém. Queridos, o momento que nós estamos vendo aqui nesse texto é um momento de luto, é um momento de tristeza, é um momento de separação, é um momento em que os discípulos perderam aquela pessoa de referência, o amigo mais próximo, aquele que estava com eles intensamente por 3 anos, viviam ali juntos uns com os outros, comiam juntos, ficavam juntos o maior tempo possível juntos, e ali havia choro, havia tristeza, havia angústia pela partida, havia o medo, porque eles ficaram com certeza fazendo a conta: se aconteceu com Jesus o que aconteceu, você imagina com a gente, como esse negócio não vai ser? Há também a questão do luto, por mais que a gente saiba e a gente tenha alguma dificuldade com a história dele, mas a gente se entende que Judas conviveu com esses homens, com essas pessoas, e eles também estavam de alguma forma vivendo o luto dessa pessoa que conviveu com eles. E a margem e a realidade que ali está inserida é de uma insegurança, de um novo momento, mas agora esse novo momento não tinha Jesus presente, ele não estava mais ali, ele não mais convivia com aquelas pessoas, já não se ouvia mais os seus ensinamentos, já não se via mais os seus milagres. A insegurança, o medo pela morte, o medo de ser preso, o medo de tantas outras coisas. Mas é interessante que o texto ele destaca uma perspectiva também de descrença de Tomé. Tomé, ele vive uma descrença, ele vive um momento de dificuldade de entender aquilo que estava acontecendo, e ele então ele é descrente daquilo que aqueles homens e até aquelas mulheres disseram a respeito de Jesus, de que Jesus havia ressuscitado, e ele não crê. E olha que aquelas pessoas, e eles conviveram uns com os outros há muito tempo, estavam muito tempo juntos, eram amigos, mas ele não acreditava na palavra dos seus amigos, ele estava completamente descrente diante das expectativas e de tudo aquilo que ele havia vivido naquele tempo, naquele momento. Olhando essa perspectiva, vendo essa história, como que essa história se parece com muito daquilo que nós estamos vivendo no tempo de hoje.
O mundo está de luto. Famílias estão de luto. Nós estamos de luto. Nós estamos de luto por alguém querido que faleceu, por um amigo, por um parente, por alguém, por um companheiro, por pessoas, por colegas de trabalho. A gente vive esse luto. A gente vive esse momento. Vocês sabem de toda a nossa luta, de nosso momento difícil no ano passado. E aqui o doutor Alan, que acompanhou bem de pertinho também, em algumas vezes que ele pôde estar lá, juntamente com a minha mãe. E a gente viveu aquele tempo de perda, e a gente vive aquele momento de dor. E a gente vai percebendo que quando isso acontece, e aí aqueles que desenvolvem o trabalho de cuidar das pessoas através da psicologia sabem muito melhor do que eu sobre isso, mas quando a morte acontece dentro do contexto familiar, precisa haver uma reorganização. Não que essas pessoas são substituíveis, não, essas pessoas não são substituídas, elas sempre farão falta no nosso coração, na nossa mente, nos nossos pensamentos, mas exige um contexto em que a família precisa se organizar, e nós temos visto isso acontecendo ao mundo, diante do mundo, diante de tantas coisas. Existe uma reorganização familiar acontecendo em empresas e igrejas. Eu não sei se você teve acesso a essa informação, o pastor Zé Maria com certeza teve, de que há pouco tempo foi emitido um documento da Ordem dos Pastores do Brasil, que esse ano, até pouco tempo atrás, há 1 ano e meio de pandemia, já haviam falecido mais de 300 pastores, na Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. E esse número pode ser ainda mais, porque a gente tem muitos pastores batistas que ainda não são registrados, que não são, e fora outros, né, de tantas realidades. Então, reorganização familiar, reorganização nas igrejas, reorganização em vários contextos, mas há também uma perspectiva muito forte no nosso tempo, por conta de tudo aquilo que estamos vivendo, de uma descrença de que Deus pode fazer alguma coisa, de que Deus não perdeu o controle, de que Deus ainda está fazendo algo, de que Deus ainda está agindo, porque é muito difícil quando a gente perde alguém, que a gente ama tanto, e a gente fica olhando aquela situação e a gente se pergunta, puxa Deus, mas por que desse jeito? Por que dessa forma? Por que tem que ser assim? Por que temos que passar por isso? Por que isso é uma realidade? A gente não consegue entender, e a gente se questiona, e a gente se pergunta, a gente vive esses momentos. Então, quando a gente olha para esse momento dos discípulos, e quando a gente percebe essa realidade, a gente começa a entender que eles estavam reunidos porque eles precisavam recomeçar. Eles estavam num contexto e vivendo uma realidade que o recomeço precisava ser urgente. E a gente começa a perceber que nós também precisamos recomeçar. Nós também precisamos deixar muita coisa de lado para a gente recomeçar a nossa história, a nossa vida, a tudo aquilo que a gente começa a entender e até perceber de uma forma diferente quando a gente vive momentos como esse. E aí, a partir dessa realidade, eu entendi e consegui aprender pelo menos 3 coisas importantes que eu quero compartilhar com você. A primeira coisa é que, para recomeçar, nós precisamos estar próximos das pessoas certas. A gente precisa estar perto de gente boa. A gente precisa estar perto uns dos outros. O versículo 24, 26 diz lá: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos. Ele não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor, mas ele lhe disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. E 1 semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e aí sim Tomé estava com eles. E apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja com vocês. A gente começa a tirar uma grande lição quando a gente percebe que os discípulos estavam juntos, estavam unidos, viviam com a mesma intensidade, a mesma realidade, estavam sofrendo, mas estavam juntos,
estavam conectados aos outros, viviam essa realidade de unidade um com o outro, dentro de um contexto difícil, mas estavam vivendo aquela realidade juntos uns com os outros. Às vezes eu me questiono em alguns momentos, por que quando passamos por alguma dificuldade, e a gente aí que já convive, essa reflexão é para a gente que já convive há algum tempo de igreja, e quando a gente passa por uma grande dificuldade, por um grande momento difícil, a primeira coisa que a gente faz, talvez, eu vou dar um tempinho na igreja, que eu acho que está demais. Conquanto é no momento em que mais a gente precisa estar perto de alguém, para orar com a gente, para dizer algo para a gente receber uma informação, para a gente crescer junto, para a gente desenvolver. E é evidente que a descrença de Tomé talvez estava muito vinculada à ausência dele uns com os outros discípulos. Porque quando estamos juntos, a gente fortalece a fé um do outro. Quando estamos juntos, a gente vive uma experiência diferente de fé, uma experiência única, especial. Mas nem sempre as nossas caminhadas, elas começam com muita gente. E a caminhada que a gente trilhou, ela começa muito sozinha. Mas não porque as pessoas deixaram a gente sozinha, ou porque estamos numa cidade diferente e a gente não tem amizade. Não, porque a gente às vezes precisa tomar algumas iniciativas, e essas iniciativas é com as pessoas mais próximas, com a família. E aí em março desse ano, a gente tinha uma agenda programada para estar presente num certo casamento, de um certo casal que está aqui presente, e aí nós já havíamos combinado até com o pastor Ivan, da gente pregar na igreja dele, lá em Cabo Sul, e a gente vem para o Rio, assim mesmo. E quando a gente vem para o Rio, a gente está bem, tudo acontecendo, e eu começo a sentir alguns sintomas no sábado, de sábado para domingo. Mas a questão é que eu não identifiquei que era Covid, porque não eram sintomas gripais, não era aquilo que a gente está acostumado a ouvir, eram outras coisas, era outra coisa completamente diferente. E a gente foi entendendo, não, de repente foi a pizza que comeu aqui, que não deu certo. A gente vai criando uns negócios na cabeça da gente, né, para tentar justificar. E aí a gente cumpriu aquilo que a gente precisava cumprir do nosso compromisso, voltamos para Cachoeiro, Juliana dirigindo, um sufoco danado na 101, chovendo para caramba, e a gente chega em casa e passa aquela semana um pouquinho mais difícil, chega o aniversário da Juliana no dia 10, eu não tenho nem força para cantar o parabéns lá para ela no celular, com a família, e no dia 11, a Juliana começa a apresentar alguns sintomas, a gente vai no médico lá da igreja, ele faz o exame e fala, Juliana, faz o exame para ver se é Covid, e aí dali já partimos, eu e ela fomos para o laboratório, a gente chega em casa, e a gente espera alguns minutos, algumas horas assim, e aí, quando a gente pega o resultado, e aparece o positivo, gente, o chão da gente, pelo menos o meu chão assim, abriu, e aí veio toda a lembrança com a mãe, de tudo aquilo que a gente viveu, das lutas, das dificuldades, da questão de tudo, de todas as coisas. É muito difícil a gente receber um prognóstico de que você tem chance de morrer, de chance efetiva de morrer, tanto quanto que naquele momento as coisas ainda não estavam difíceis, mas a gente já fazia um cálculo do que poderia acontecer. E eu lembro que já naquele momento a Juliana intervém, ela entende ali o momento, ela pega uma música no YouTube, coloca para cantar, e eu lembro como se fosse hoje, e a música, ela falava assim, Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão, meu Deus, esse é quem tu és. E a música vai cantando, e a música ia tocando, e a gente ouvindo aquela música, e a gente orando, e a gente tentando entender o que estava acontecendo. E aí no sábado a coisa fica mais difícil. No sábado eu não tinha condição nem de me arrumar, a Juliana que me arruma, coloca a roupa, me leva para o hospital, e lá em Cachoeiro, um hospital fica mais próximo ao centro, e o outro hospital onde eu fiquei internado, ele fica na entrada de Cachoeiro.
E aí quando a gente chega ali no hospital, e ali está toda uma questão que precisa ser feita, os exames que precisam ser feitos, e tudo que precisa ser feito, e passou 1 hora e meia, vem a médica. E a médica já chega ali e chega dizendo o seguinte: olha aqui, seu Hugo, nós vamos internar você no CTI, porque você é muito novo para morrer. Mas foi assim. Não mandou recado, não. Não foi aquele jeitinho: ô, senhor, o negócio está difícil, né? Olha, a vaca subiu no telhado. Não tem aquela história? Não foi não. O gato, né? O gato subiu no telhado. Não foi não, foi... A vaca foi demais, né? O gato. E aí, a gente já começa a se assustar. Ali naquele momento já era 10 litros, doutor. Logo quando eu cheguei, 10 litrão já, direto, de oxigênio. E dali a gente é levado, e a última imagem que eu tenho quando eu entro dentro da ambulância é da Juliana segurando meu tênis, segurando ali carteira, celular, e aquela imagem fica registrada na minha mente, e naquele mesmo momento vem aquela sensação de que, muito obrigado pela assessoria, e aquele momento assim de que era a última imagem que eu tinha da minha esposa. E Deus ainda me deu um presente, que quando a gente chega no hospital, não é para fazer propaganda, mas só para você ter uma referência, é um hospital da Unimed, ele fica assim no alto assim, e lá do hospital a gente vê alguns lugares que são marcos assim ali do Espírito Santo, do sul capixaba, da cidade ali onde o pastor ali nasceu, e aí ali tem o morro ali, o pico do Itabira, aí tem o Frade e a Freira, não sei se vocês já viram ali pela passagem ali da 101, e aquelas foram as últimas imagens que eu tive, e a certeza, gente, algo me dizia que aquilo seria as últimas, ou os últimos momentos de que eu via o mundo lá fora. Eu não sei se você já teve alguma condição, já vivenciou uma experiência de ter que internar alguém, e a Juliana, principalmente alguém que você ama, que você convive, e a Juliana teve que fazer isso sozinha, porque na correria não deu tempo para avisar ninguém, e a gente, obviamente, teve tanto suporte, mas para aquele momento ela estava sozinha, e ali ela recebe a minha roupa, recebe tudo aquilo que precisava para poder tirar e ela levar para casa, aliança, roupa, aqueles pertences mais íntimos, e aí o coração bate mais forte, e ela começa a chorar, e ela é consolada pelo segurança, e o segurança abraça ela: não me abraça não que eu estou com Covid. Ele falou: não quero nem saber, não vou pegar mesmo. Abraçou ela assim e levou ela até o carro. A gente percebe, queridos, o seguinte, que às vezes a gente pode até iniciar uma jornada sozinhos, mas a partir desse momento, e quando a Juliana chega em casa e ela compartilha com os amigos daquilo que estava acontecendo, essa jornada foi uma jornada feita com muita gente, de muita gente, de todos os lugares possíveis e impossíveis. Não querendo adiantar muito a história, os médicos ficavam doidos lá: vem cá, que esse cara é só pastor mesmo? Ou ele é... O que ele é aí? Aí, não, por que não? Estão ligando dos Estados Unidos para saber dele. Tem médico dos Estados Unidos ligando para ele: o que está vendo? O que esse cara é? Oi? Ele é celebridade. Teve um que perguntou isso: ele é celebridade aí? De Cachoeiro? Nada. Eu só estava perto das pessoas certas. E aí, quando a gente olha para essa realidade, a gente começa a entender algumas coisas, que recomeçar com as pessoas certas nos ajuda a gente a enfrentar a jornada, porque a nossa jornada não é fácil, nenhuma delas é, porque as nossas jornadas são diferentes, e todas elas são importantes. A minha não é mais importante que a sua, a minha história aqui não é mais importante que a de ninguém que foi contada aqui, pelo contrário, cada história é super importante, e tem sua história, tem sua relevância, mas quando a gente está junto, a gente consegue fazer a jornada juntos, e a gente consegue enfrentar. A gente também começa a entender que essa jornada, na jornada, ela nos fortalece quando estamos juntos, nos momentos de fraqueza, com todo o contexto de fé que muita gente veio falar comigo: rapaz, nossa, Juliana foi isso, Juliana foi aquilo, Juliana foi aquilo outro, aquela coisa toda, mas ela teve os momentos de fraqueza dela,
Ela perguntou para pessoas queridas perto: será que ele sai disso? Ela chegou a perguntar: onde é que está a certidão de casamento? Já pensando em situações que precisava fazer. É humanidade, gente. Isso é coisa do ser humano. Mas até nas fraquezas, quando estamos juntos com as pessoas certas, a gente consegue nos fortalecer. E por isso essa caminhada, quando estamos juntos, ela se torna mais leve. Porque a gente tem com quem carregar, com quem dividir os fardos. A gente tem com quem dividir os nossos pesos. A gente tem com quem a gente dividir as nossas histórias e dizer assim: puxa vida, que bom que você está aqui comigo, porque a gente pode caminhar e a gente pode dividir as nossas dores, dividir o nosso sofrimento. Como que é mais leve poder caminharmos juntos? Mas em segundo lugar, para recomeçar, é preciso ter fé, mesmo que você não veja o milagre. Para recomeçar, é preciso ter fé, mesmo que você não veja o milagre. O que diz o texto? E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui. Percebe que Jesus ele não dá nenhuma margem para conversa. Ele já vai direto para Tomé. Ele fala: coloque o seu dedo aqui. Vejam as minhas mãos. Estenda a mão e coloque aqui ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse uma frase que incomoda, mas que é forte, incomoda e faz a gente pensar. Então, porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. A primeira coisa que eu penso quando eu vejo essa história, e quando a gente pensa em Tomé, é que Tomé fala: que esse cara é esse, cara? Ele andou com Jesus, ele caminhou com ele sabia, ele ouviu Jesus falar o tempo todo o que ia acontecer, ele estava ali, ele estava perto com ele, e ele duvida. A gente tem uma relação estranha com Tomé, que eu particularmente não conheço nenhum Tomé, não sei você, mas a relação é estranha, não é? Poucos são. Se você conhece algum Tomé, você... É raro, viu? Porque assim, a gente pensa assim: pô, Tomé duvidou. Tomé ele não acreditou em Jesus. Tomé andou com ele, não acreditou. Mas quando eu olho pela segunda vez para essa história, eu olho para ele, para Tomé, e falo assim: Tomé, desculpa, porque eu sou igualzinho a você. E a gente precisa fazer essa avaliação, porque em muitos momentos a descrença bate primeiro do que a crença. Em muitos momentos, aquilo que a gente deveria fazer, que era crer, de acreditar que vai dar certo, que vamos conseguir, em alguns momentos não é muito bem assim. Ou quando a história está completamente adversa, completamente difícil, a gente desanima e a gente não consegue acreditar que algo pode ser diferente. Tomé, ele é de alguma forma a representatividade de como que a gente enfrenta algumas das nossas lutas, descrentes de que Deus está agindo. E aí uma coisa que eu tenho aprendido é que um milagre ele não precisa ser visto ou percebido para ser um milagre. Um milagre é preciso ser vivido. E aí você vai me perguntar: mas pastor, como é que é isso? Como é que eu vou saber então o que é um milagre? Eu vou falar uma coisa a você: você não precisa saber. Milagre é milagre. Eu fiquei 45 dias sedado, completamente, a 100% de tudo, de neurobloqueadores, de 100% de oxigênio, por 45 dias. Aí eu te falo uma coisa para você: eu vi alguma coisa? Eu não vi nada, mas eu estava vivendo um milagre de Deus na minha vida. Querido, você não precisa nem ouvir a Deus, você só precisa acreditar que Ele está com você. A gente não precisa de nada materializado, a gente só precisa entender, e pela fé, de que Ele está com a gente, de que Ele está com você. Existe uma frase interessante que é colocada para Albert Einstein, e ele diz assim: só há duas maneiras de viver a vida. A primeira é vivê-la como se os milagres não existissem, e a segunda é vivê-la como se tudo fosse um milagre. E as coisas foram tão difíceis porque assim,
após a morte da mamãe, a gente ficou muito, sabe, a gente fica numa situação assim, quase assim, neurótica. E ela é álcool para tudo qualquer lado, a gente chega em casa, é álcool para tudo qualquer lado, tira a roupa e lava 2 vezes as coisas, e vai fazendo aquilo, vai fazendo o outro. E a gente ficava numa tensão, e máscara, 2 máscaras, a gente viveu essa tensão muito tempo, a gente se cuidou muito. Outro dia eu estava sentado, e de repente a mão começou a tremer, eu passei álcool, parou, era abstinência. Tanto álcool que a mão já estava consumindo, né? Aí assim, a gente ficou neurótico, porque as coisas podiam acontecer em algum momento, em alguma hora, e aí a gente começa a viver aquela coisa toda, a gente começa a viver aquele contexto todo, a gente entra no dia 13, no CTI, no dia 15, eu passo a ser entubado, até que chega o dia 27, e aí a gente tem um áudio, não sei se os meninos chegaram a fazer um teste aí, que ele é bem curtinho, bem rapidinho, só a galera top aí, mas só para você entender o que estava acontecendo no momento em que a Juliana manda esse áudio para algumas pessoas. Bota para a gente aí, por favor. Irmãos queridos, essa manhã o Hugo teve uma piora, o quadro dele está muito grave, e os médicos me ligaram agora, pediram para a gente orar, porque tudo que eles podem fazer, eles estão fazendo. A mensagem é interrompida por uma ligação, e aqui a gente tem um contexto muito difícil, talvez muito parecido com o que o doutor trouxe para a gente aqui, quando ele se depara ali com a sua mãe, um momento muito duro. Toda essa realidade que eu vou apresentar para vocês aqui, bem rápido, ela foi nos apresentada pelo médico numa conversa, pelo doutor Rafael Salgado, depois, no quarto, a gente lá, depois de uma sessão de fisioterapia, ele foi lá me visitar, e isso não era muito praxe do hospital, porque tem setores que não podem se visitar por conta da Covid, mas aí o grau já estava mais baixo, ele pôde ir lá, a gente presenteou ele com uma Bíblia, e quando a gente presenteia a Bíblia, ele fala assim, eu preciso falar uma coisa para você. E aí ele vai falar essas realidades aqui. Eu estava lá no CTI nesse dia, todo o tratamento acontecendo e tudo, uma enfermeira passou lá e deu uma olhada, as coisas estavam aparentemente dentro de uma normalidade, ela sai e coisa de 15 minutos talvez, vem uma outra enfermeira, quando passa lá, e eles já falavam de mim, todo mundo já sabia que eu era pastor ali, e eles entram imediatamente, a outra enfermeira, entra imediatamente na sala, pastor Hugo não está bem não, a situação dele está difícil, vamos lá, aí vai todo mundo da equipe para ver o que estava acontecendo, eu já estava muito roxo, batimento cardíaco a menos de 60, 8/6 de pressão, havia um contexto de sepse pulmonar, pulmão fibrosado, havia todo um contexto de dificuldades, de exames, de fazer um monte de coisa, e aí nessa hora, nessa realidade, eles ficam ali por mais de 4 horas tentando reanimar, fazer alguma coisa para que pudesse surtir efeito, e é dentro desse contexto que o médico responsável, o doutor Rafael Salgado, pede para um outro doutor e fala assim, liga para a Juliana. E aí esse doutor ele liga para a Juliana e fala com ela, olha, me parece que você é uma pessoa de fé, não é? Sim, claro. Então, agora chegou a hora de você orar, com mais força, porque tudo que a gente podia fazer pelo pastor Hugo, já foi feito. E na verdade a gente só está aguardando ele morrer, porque de hoje ele não vai passar. Aquele médico, o doutor Rafael Salgado, ele diz o seguinte para a gente, pastor Hugo, todo papelada de óbito já estava pronto, só faltava botar a hora, e eu estava sentado, de frente para o seu box, quando o doutor Bruno sai do box, e ele começa a falar, gente, aconteceu um negócio aqui, olha o que está acontecendo aqui, porque depois da ligação que ele faz com a Juliana, e a Juliana fala para ele, doutor Bruno, o que o meu marido está passando é pelo vale da sombra da morte, mas o próprio texto diz que o Senhor está com ele, eu não posso estar, você já fez tudo o que podia fazer, agora é a vez do Senhor Jesus, de Deus fazer na vida dele, e ele vai fazer. E assim que a Juliana termina, aquele homem olha para mim, e ele vê que o meu corpo começa a mudar de cor novamente, que a pressão começa a voltar a 12/8, que a oxigenação, que todos os dados, todos aqueles equipamentos começam a ficar todos regulados,
E ele não acredita, ele abre o box e chama todo mundo. Olha, está acontecendo alguma coisa aqui, eu não sei o que está acontecendo. Por favor, venham aqui ver, venham aqui ver. E aquela pessoa, todo mundo ali começa a ver, e aquela informação se espalha no hospital todo. Mas não foi fácil, gente, porque eu não fiquei curado ali. Ali foi apenas um sinal de Deus, de que Ele estava com a gente. E naquele momento em que Juliana recebe essa mensagem, ela envia esse áudio para vocês. Biazinha começa a orar dentro do corredor dela assim: por favor, Deus, não leva o meu papai, deixa ele ver meus 15 anos, deixa ele entrar comigo no casamento, eu quero ver ele brincando com os netinhos. Queridos, a gente passa por momentos que a gente não se dá conta de que um dia a gente vai passar, e de que a gente precisa encarar essas realidades, e que é muito difícil, somente o Senhor para ajudar a gente a enfrentar. Eu hoje consigo entender, eu fico até com alguma dificuldade, mas eu posso dizer com toda a palavra que eu sou um milagre. Mas o maior milagre não é o que Deus fez na minha vida. O maior milagre está acontecendo porque pessoas estão entregando a vida a Jesus por conta dessa história. Porque pessoas estão tendo a sua fé impactada. Porque pessoas que pararam de crer em Deus voltaram a crer em Deus porque viram o agir de Deus na minha vida. Sabe aquela questão da descrença? Aquela perspectiva de descrer, de que Deus pode fazer alguma coisa, isso está sendo restaurado, porque os milagres, eles acontecem para isso. Um pastor me ligou e falou: Hugo, eu estava vivendo um momento muito difícil com Deus, eu estava me afastando de Deus, mas você me voltou, você me fez voltar aos caminhos dele. Um pastor. Eu gosto muito, pastor, para pensar um pouco sobre uma perspectiva, de lembrar da história do pastor Mauro Jael, que ele, numa tentativa de conciliar os membros da sua grande igreja lá em São Gonçalo, e ele estava passando por um momento muito difícil, estava com um tumor no cérebro, e era câncer, e ele vivenciou muito isso, e ele falava na igreja dele o seguinte: olha, irmãos, se eu for curado, vocês vão ver a glória de Deus, mas se eu não for curado, se eu morrer, eu vou ver a glória de Deus. Por que eu estou falando isso, gente? Porque de alguma forma, Deus também me curou lá na CTI, sob uma dor que eu carregava a respeito da minha mãe, de tentar entender por que aquilo aconteceu. E naquele momento de perceber que eu também passei por um momento tão grave quanto o que ela passou, e de que cheguei tão perto como ela acabou acontecendo, mas eu entendi, a partir daquele momento, de que ela está vendo a glória de Deus todos os dias, e a gente luta por isso. Quando a gente fala do Evangelho, a gente está falando desse milagre. Quando a gente prega o Evangelho, é para que as pessoas possam entender que somente Jesus pode nos fazer viver a eternidade com o Senhor. E se você perdeu algum ente querido, e que às vezes bate assim uma confusão na cabeça da gente, né? Pô, Deus curou ele ali, por que não curou minha mãe, meu pai, meu vizinho, meu amigo? Deus sabe dos planos dele. E aqueles que morrem entendendo quem é Jesus, aqueles que morrem e que sabem quem é Jesus, que é o seu Senhor, que é o seu Salvador, eles vivem o maior milagre que a gente pode viver, que é a eternidade com Ele. Gente, Jesus passou pelo aquele CTI, e uma das coisas mais incríveis que o doutor Rafael Salgado falou foi o seguinte: e pastor, você está pensando que foi só contigo? Naquele dia, ninguém morreu. Naquele dia, ninguém morreu.
todo mundo ficou bem. Pareceu que aconteceu um negócio assim, que todo mundo deu um up. Aí a gente falou, a gente sabe o que foi? Sabe por quê? Porque onde Jesus passa, nada fica igual, tudo é diferente. Aonde Jesus passa, tudo se faz novo. E aí eu quero finalizar esse ponto, fazendo você pensar a respeito de uma frase que Juliana tem dito muito, que é a seguinte: não limite sua fé às circunstâncias, mas veja o que Deus está fazendo além delas. Eu tenho alguma tendência de ver as circunstâncias primeiro. Deus está me ensinando. E talvez você possa ser parecido comigo, de ver o problema da falta de emprego, da falta de recurso, do problema na justiça da empresa, de uma questão de justiça que você possa estar vivenciando, e talvez as circunstâncias que estão ao seu redor se tornem maiores do que você possa enxergar. Mas enxergue além. Perceba que as circunstâncias não podem limitar a sua fé, e veja aquilo que Deus está fazendo lá na frente. Por último, para recomeçar, é essencial que Jesus faça parte da sua retomada. O verso 30 e 31 diz: Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais milagrosos que não estão registrados nesse livro, mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Queridos, a narrativa bíblica, em poucas palavras, nesses versos, nos ensina uma grande lição, que Jesus, Ele é e sempre será maior do que qualquer milagre. Jesus está acima disso, Jesus está acima de todas as coisas, Jesus é maior do que qualquer milagre. A Bíblia relata que muitos milagres foram feitos, mas que não foram registrados no contexto bíblico. O que podemos também entender que nem todos ou todas as pessoas foram contempladas com um milagre. Mas aquela geração, ela viveu algo incrível, que era a presença de Jesus. Eles estavam todos os dias com Ele, viviam com Ele, a intensidade da presença. Mas como bem lembrou o doutor Alain sobre a questão ali daquele momento em que o pessoal tem os delírios, né? Certo delírio, né? O pessoal tem. Doutor, eu tive muito. Você teve também? Você lembra? Eu lembro desde todinho, lembro de tudo. Não sei por que eu lembro, mas eu lembro. Rapaz, eu não sei, outro dia eu perguntei para a Juliana, eu falei: Juliana, como é que você chegou aqui? Ela: vem de carro. Eu falei: uai, por quê? Ué, porque eu vim de carro, eu vim de helicóptero. Me deixaram aqui de helicóptero. Aí ela olhou para mim assim: tem alguma coisa aí, não tem não? Gente, eu tive eu vou falar, porque agora está tudo filmado, né? Os cultos agora da igreja estão tudo filmados, então tem que falar com calma, né, pastor Josias? Porque senão a gente vai até para o tal do worship feios aí, o negócio fica esquisito. Então assim, vou falar, foi sonho, tá, gente? Foi sonho. Eu tive um sonho esquisitão. Eu tive um sonho que os batistas, a denominação, fez uma carta aberta à sociedade. E aí descer na marreta, contra isso, contra aquilo outro e tal, que não sei o quê, e armaram a comissão lá para fazer a carta, lançaram sem perguntar a ninguém. Foi uma confusão, no sonho, tá, gente? Foi uma confusão. Era gente na rua gritando: Batista ou morte, e não sei o quê, e tal, é uma confusão danada, e sabe, um monte de coisa. Aí reuniu a elite lá dos batistas, os diretores todo e tal, não sei o quê. A gente precisa se reunir. Tinha um certo pastor Zé Maria lá também. A gente tem que se reunir. A gente tem que reunir para decidir esse negócio, resolver esse problema aí. O que a gente faz? Aí alguém falou assim: não pode ser em São Paulo nem no Rio, que lá o negócio está pegando. Aí o pastor Zildo, que é o pastor da minha igreja, ele estava no sonho também. Aí ele falou: faz lá em Cachoeiro. Aí, mas como assim? E aí vai lá e faz em Cachoeiro. Aí no dia que marcaram a tal da reunião, William, tinha 200 mil pessoas na Beira Rio. Um negócio: vamos pegar a igreja lotada, os crentes tudo se pegando e tal, que não sei o quê. E o ministro de música da igreja: somos corpo
E assim vem. Eu falei, gente, que doideira. Eu não sei por que eu lembro disso, mas eu sei que isso ocupou a minha mente sobre o tempo que eu fiquei internado. E tinha hora que eu me divertia, mas tinha hora que era triste também. Mas teve uma situação que vai de encontro justamente a essa perspectiva da presença. E aí tenho que lembrar de um dos sonhos que eu tive com um sobrinho meu. Ele está aqui hoje. Não vou falar o nome, senão ele vai entender, né? E aí estava muito difícil a situação dele, lá no meu sonho. E aí ele chega para a mãe dele, que também está aqui. Estou muito feliz porque vocês estão aqui. Tiago, Suelen, Rodrigo, meu primo, a esposa ali. Obrigado por vocês estarem aqui. E aí ele chega para a mãe dele e fala assim: não tem problema não, mamãe. Não fica triste não. Jesus está comigo. Gente, aquele sonho parece que me despertou. Parece que me fez entender, puxa, se Deus está com uma criança, Ele está comigo. Ele vai me tirar daqui, porque em todos os sonhos, doutor, eu estava internado. Eu via as coisas, mas eu estava numa cama. E eu sabia que estava doente. Os sonhos, eles eram doidos, e tem cada um mais doido que o outro. Acho que eu vou escrever um livro sobre isso aí depois. Mas assim, era tanta coisa, mas aquele sonho foi diferente. Não dá para precisar que foi Ele que me fez acordar, mas foi Ele que me fez entender, se Jesus está com Ele, Ele está comigo. E a presença de Jesus, ela é como a força que a gente precisa para a gente encarar os nossos desafios. Ele foi a força que eu precisei para encarar e sair do CTI. Ele é a força, Jesus é a presença de Jesus é como a força que renovou as forças da Juliana, da Bia, para superarem o medo e a distância. A presença de Jesus é como fonte de renovo, de fé e de esperança para a minha vida e para a sua vida. E aí tem uma coisa que eu aprendi com esse negócio de milagre, que é o seguinte: que todo milagre tem um objetivo e um propósito. Todo milagre tem um objetivo e um propósito. E isso está no texto que a gente acabou de ler. Vê o que diz o texto lá. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Então o objetivo dos milagres é para que a gente possa crer, para que a gente possa renovar a nossa fé, a nossa esperança. E o propósito do milagre é para que eu e você, a gente tenha vida de verdade. O recomeço que a gente precisa, ele está tão somente em Jesus. É claro que isso não isenta da nossa participação nisso. Esse recomeçar da nossa vida, da sua vida, precisa também da sua atitude, da sua posição, do seu tempo, do seu momento. E para isso requer foco, isso requer determinação. E aí quando eu saio do hospital, eu recebo a informação e fiz um tratamento com imunoglobulina sobre uma questão de uma neuropatia que eu tenho aqui no pé. Você já deve ter percebido que eu estou puxando um pouquinho do pé aqui, né? Eu não era assim não, para quem não me conhece antes, eu andava direitinho. Quer dizer, direitinho, mas andava, né? E aí, a partir desse momento, eu entendo que esse aqui é a pedra que eu preciso remover do meu milagre. Porque eu preciso fazer fisioterapia. Faço fisioterapia, fazia 5 vezes no dia, agora na semana, agora eu faço 3 vezes, tomo choque direto, vou no eletricista, dou uma ajeitada, e tomo choque lá, né? Já estou me preparando para Paris, 2024 aí, vou para a Olimpíada, porque a gente precisa fazer a nossa parte, a gente precisa fazer, a gente, além da perspectiva espiritual que existe em toda a realidade dos recomeços, nós também precisamos fazer a nossa parte, você precisa fazer a sua parte. Por isso, essa nova vida requer foco, requer determinação, mas, acima de tudo, requer a presença de Jesus. Eu quero finalizar lembrando a você
o que a gente precisa para recomeçar? A gente precisa estar perto das pessoas certas, a gente precisa ter fé, mesmo que você não veja o milagre, e a gente precisa entender que é essencial que Jesus faça parte da sua retomada. Eu não sei o que Deus está falando ao seu coração essa noite, porque a gente tem uma missão tremenda. Quando a gente prega, a gente pensa numa coisa, a pessoa ouve e entende outra, mas quem vai ajudar você a entender tudo isso é o Espírito Santo de Deus. E eu não sei qual é a lição mais importante para você nessa noite, mas eu tenho certeza de que existe alguma área da sua vida que você precisa recomeçar, que existe alguma coisa que você precisa tomar novas decisões, talvez que você precise parar de fazer, ou que você precise começar a fazer, mas eu creio que Deus tem todo o poder para fazer você recomeçar. Basta você dar o primeiro passo e entender aquilo que o Senhor deseja fazer na sua vida. Feche seus olhos. E talvez você precise tomar uma decisão hoje. E eu entendo que você não precisa tomar essa decisão sozinho, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está com você, ao seu lado, nesse momento, fazendo você entender, fazendo você compreender, confrontando aquilo que você precisa confrontar, e fazendo com que você tenha uma nova experiência de vida ao lado de Jesus. Você não precisa ir para um CTI para entender que Deus ama você. Você não precisa ir à beira da morte para você entender que Deus ama você. Você não precisa ir para um CTI para ter que tomar decisões na sua vida. Você pode fazer isso agora, porque o milagre da vida está acontecendo com você agora. E eu creio que muitas coisas podem ser diferentes na nossa caminhada, quando a gente reconhece isso e entrega definitivamente as nossas vidas ao Senhor. Se você entende que precisa recomeçar algo na sua vida, e que você precisa colocar isso diante do Senhor, queremos orar por você. Só que para ajudar a gente a entender, eu gostaria que você pudesse fazer um gesto simples, mas poderoso, de você levantar a sua mão assim e dizer: pastor, ora por mim, eu preciso recomeçar, não sei por onde ainda, mas eu preciso tomar algumas decisões da minha vida, da minha história. Que Deus abençoe lá atrás, aqui, ali, lá atrás, lá em cima, aqui, Deus abençoe. Há mais alguém lá atrás, que Deus abençoe, aqui, que Deus abençoe, que Deus abençoe. Há mais alguém, levanta a sua mão assim bem alto, pastor, aqui, lá atrás, meus queridos, Deus abençoe. Há mais alguém aqui, levanta a sua mão ali atrás, que Deus abençoe. Há mais alguém, levanta a sua mão, que Deus abençoe. Há mais alguém aqui conosco, pastor, preciso recomeçar a minha história, que Deus abençoe, querido. Pastor, eu preciso viver um novo momento, uma nova oportunidade com o Senhor. Por favor, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Há mais alguém? Levante sua mão, eu quero orar por você. Não saia daqui sem essa oportunidade, sem aproveitar essa oportunidade. Levante sua mão, eu vou orar por você. Há mais alguém? Eu não sei se você chegou aqui hoje e você hoje parece compreender um pouco mais a respeito disso. Parece que a palavra de hoje encaixou com muitos questionamentos que você tem vivido e que você até tem duvidado se de fato você está salvo ou não por Jesus. Se de fato você entende, compreende e aceita e recebe ao Senhor como seu Salvador. E se você quer entregar a sua vida a Jesus, se você quer viver uma nova vida com Jesus, se você quer entregar a vida desse Jesus que fez os milagres todos que vocês viram aqui essa noite, se você quer entregar a sua vida a Jesus, levante sua mão
E a gente quer orar por você. Pastor, eu quero entregar minha vida a Jesus, quero confirmar a minha salvação. Eu tenho vivido tempos difíceis e eu entendo que isso vai mudar a minha vida, que vai completar aquilo que está faltando, que Deus vai fazer algo novo na minha vida, na minha história. Assim como os meus irmãos levantaram suas mãos, se você deseja isso, por favor, não saia daqui sem isso. Levante sua mão e nós vamos orar por você também. Alguém quer entregar a sua vida a Jesus aqui hoje? Levante sua mão, a gente vai orar por você. Querido, Deus te abençoe. Mais alguém quer levantar a sua mão? Eu estava com dúvidas a respeito disso, quero entregar a minha vida a Jesus, quero entender que Ele é o meu Salvador definitivamente. Querida, que Deus te abençoe muito. Há mais alguém que quer levantar a sua mão para entregar a sua vida a Jesus, reconhecê-lo como seu único e suficiente Salvador? Levante sua mão, nós vamos orar por você. Há mais alguém? Levante bem a sua mão. Henrique, Deus te abençoe, meu filho. Deus te abençoe. Papai do céu está vendo que você está levantando a mão assim para ele. Tá bom? O tio te ama, tá? Amém. Há mais alguém? Levante sua mão. Ali atrás, lá fora. Deus abençoe. Que Deus abençoe. Há mais alguém? Nós vamos orar por você. Na verdade, eu vou pedir para o pastor Zé Maria fazer essa oração, porque também ele vai te orientar os próximos passos que você precisa dar, daquilo que a igreja pode fazer para ajudar você, daquilo que a igreja pode colaborar. Lembra daquele primeiro ponto? A gente precisa estar perto de gente boa, gente que ama e serve a Jesus, e eu tenho certeza de que aqui você pode encontrar pessoas assim, que vão poder fazer a diferença na sua vida. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Muito obrigado pelo privilégio de poder estar com vocês. Trago um abraço lá da Primeira Igreja Batista de Cachoeiro, pastor Zildo, de todos os ministros, e muito obrigado por tudo.